ali do lado do outro, às vezes até adultos, e aí fingem que vão pular, e um deles vão lá e derrubam um ao outro, né? E aí acaba batendo pela a cabeça. Já teve notícia que um faleceu, o outro ficou hospitalizado e etc, tá? Então qual é a minha dica hoje? Gente, olha só. Cuidado, você que tem filho, adolescente ou criança, informe a eles que é vedado esse tipo de brincadeira, que você não aceita, que você proíbe esse tipo de brincadeira. Por quê? Olha, por força do artigo 932 do Código Civil, o qualquer prejuízo causado por um filho enquanto menor, ou seja, aquele que tem menos de 18 anos, ele é menor de idade, né, nos quesitos aqui de responsabilidade civil. Então, quando o filho tem menos de 18 anos e gera um prejuízo a outra pessoa, por força do artigo 932 do Código Civil, vai caber aos pais desse que gerou o prejuízo reparar. Então, digamos que seu filho estava ali, alguém brincou com ele, ele caiu, se machucou. Dessa maneira, você pode ingressar com uma ação de dano material e dano moral quanto ao prejuízo ali gerado, uma possível cirurgia, remédio, medicação, internação, corte e etc. Ok? Então se liga. Olha só, o seu filho é menor de 18 anos, gerou um prejuízo a um terceiro, por exemplo, nessa brincadeira de saltar três e dar uma banda e derrubar, né, o que está no meio, e se gerar uma lesão, você pode ser sim punido, tá? No âmbito do direito civil, né, buscando a responsabilização civil dos pais pelo prejuízo gerado por este filho enquanto menor de 18 anos. Ponto. Poxa, mas como que o pai vai ter poder para obrigar o filho a não fazer isso? Simples. O artigo 21 e o artigo 21 e 22 do ECA denota que cabe aos pais, ou seja, pai e mãe, tá, exercidos de maneira igual, o poder familiar enquanto aos filhos menores. Olha, Alexia, vou chegar no penal já já, tá? A gente vai falar o cível e já já eu vou para o penal, beleza? Vamos lá. Ou essa brincadeirinha de colocar três pessoas e derrubar o que está no meio e se machucar. Sendo o filho menor de 18 anos, artigo 932 do Código Civil coloca que o pai vai ser responsabilizado. Então você pode ingressar com uma ação de dano moral e material para ter ressarcido o prejuízo de um eventual gasto com saúde, tá? E etc. dessa brincadeira aí. Ponto. O ECA diz que o poder familiar é exercido igualmente entre pai e entre mãe. Eu até brinquei nos meus posts que a mãe do meu menino deixava ele sair, e eu não deixava ele sair, eu disse que deixava. E aí ele teve que ficar com as pernas para fora e a metade do corpo para dentro. Porque se o poder familiar é exercido igualmente, ele tinha a metade sim e a metade não. Ok? Beleza. O próprio Código Civil, lá no artigo 1634, ele denota que o poder familiar é exercido pelos pais. Ok. E ele dirige a educação dos filhos. Então você é o dirigente dessa educação. E no último dos incisos, ele disse o seguinte, que cabe a esses pais o quê? Exigir que os filhos lhes prestem obediência e os serviços necessários à sua qualidade e sua condição. Então o pai tem o poder de exigir a obediência do filho e o filho tem o dever de prestar obediência. Dizem que menor de idade não tem deveres, tem sim. Artigo 1634 do Código Civil, poder familiar, exercício da obediência e serviços peculiares, exemplo, dobrar uma cama, ajudar a limpar a garagem, cuidar do cachorro e etc. Coisas dentro da sua condição de idade, tá? Ponto. Saímos aqui do dever civil. Legal. E agora a gente vai entrar aqui no ramo do direito infracional. Olha, se porventura seu filho menor de idade e ele sendo adolescente, por quê? Se for uma criança que exerce essa brincadeira e de repente ela derrubar o outro e ela vier a se machucar e morrer, por força do artigo 105 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é irresponsável. Ela recebe medida de proteção. Ponto. Mas se o adolescente causar isso, por quê? Essa brincadeira de derrubar os dois e se cair, bater a cabeça e vier a morrer, nós teremos aí uma figura de homicídio culposo.
E o ato infracional por força do artigo 102, que é a conduta descrita como crime ou contravenção, e eu tenho o crime de homicídio culposo no artigo 121. Lá tem o homicídio culposo, lá nos seus parágrafos, tá? O homicídio culposo é aquele que há uma conduta voluntária, há um nexo causal, um resultado naturalístico, uma tipicidade descrita esse tipo culposo, tá? E ele ocorre por uma violação de um dever de cuidado, por negligência, imperícia ou imprudência. E aí, pessoal, o pessoal é imprudente, o adolescente está sendo imprudente quando ele brinca com o outro e pode gerar sua morte. E gerando homicídio culposo, ele poderá incorrer no ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo. Assim poderá receber, por força do juiz da infância de decisão, claro, com ampla defesa e contraditório, participação de advogado, defensoria e MP, uma medida socioeducativa, tá? E por se tratar, beleza, ato infracional de grave ameaça ou violência à pessoa, mesmo que essa violência seja culposa, mas é uma violência à pessoa, em tese, caberia sim a internação desse adolescente numa unidade de internação educacional. Por exemplo, eu trabalho em uma na unidade socioeducativa do Recanto das Emas. Então, um adolescente que vier a fazer essa brincadeira, que gerar uma lesão, e essa lesão, por exemplo, seja uma lesão grave ou gere a morte, ele incorre no ato infracional análogo ao determinado crime. O crime de lesão corporal, dependendo do caso, ou o crime de homicídio culposo. Olha só, pessoal. Olha que perigo. E aí, se ele está no ato infracional análogo, ele vai poder ser, sim, punido e receber uma medida socioeducativa, podendo ser internado num prazo que não tem um prazo determinado, mas não excederá 3 anos, ou em tese ele pode passar um período restrito de liberdade, sim. Ok? E caso seja adultos que cometam, tá joia? Além do próprio adulto ter o dever de reparar o prejuízo via uma ação civil de dano material ou moral, esse adulto também corre na figura criminosa do homicídio culposo, pode acabar sendo preso, sim. Beleza? E se for um adulto, né, ou um adolescente brincando ali entre os irmãos e acontecer esse homicídio culposo, pode ocorrer a figura do perdão judicial, que é uma causa extintiva de punibilidade, uma bagatela imprópria que é aplicada no direito penal para aqueles casos do homicídio culposo que o prejuízo gere homicídio culposo não, nos casos que a lei preveja o perdão judicial. E no homicídio culposo nós temos a figura do perdão judicial. E esse perdão judicial é uma bagatela imprópria, e aí é um perdão onde o que? Haverá extinção da punibilidade. E por ter esse perdão que favorece o adulto, e eu tenho uma lei Sinase, a lei 12.594 de 2012, que diz que nenhum tratamento dado ao adulto pode ser mais brando ao dado ao adolescente, isso será expandido e esse efeito também é aplicado ao adolescente, a figura da bagatela imprópria do perdão judicial, podendo ser aplicado ao adolescente também, para que ele não venha a cumprir uma medida socioeducativa. Ok? Alexia, na parte da infância e da adolescência, eu não tenho modéstia. Eu estudo muito, quase 10 anos. Então, essa matéria, eu conselho tutelar, socioeducativo, me formei, meu TCC, é muito nessa situação. Então, resumo geral. Fica aí o vídeo, tá bom? Vamos concluir aqui o nosso resuminho. Eu vou dar uma pausa aqui, vou abrir de novo, porque eu quero fazer um bem rapidinho para eu poder salvar aí no Insta. Esse aqui vai pro YouTube, tá joia? Tranquilo, fechado. Então, assista o vídeo, cuidado, eu tenho responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade socioeducativa para esse tipo de brincadeira que gere esse tipo de lesão. Positivo. E outra, a escola também, ela pode ser responsabilizada porque ela assume, né, nessa prestação desse serviço educacional, o cuidado daqueles que ali estão. Então também pode ser punida ali na vara civil, né? No âmbito do direito civil ali, ok? Já. Obrigado, Alexia. Um beijo no coração para todos. Já a gente volta. Só encerrar aqui.